E aí pessoal, boa noite. Agora é 9h40. Eu tô um pouquinho sem voz, mas é mais uma videoaula aí para ajudar um aluno nosso, onde nós vamos estar explicando um modelo lógico do sistema para restaurante, tá ok? Então, basicamente eu vou contar a historinha do sistema para a gente poder ir descrevendo a montagem do modelo lógico desse sistema. Nós não vamos fazer um modelo conceitual. Então, o que vai acontecer? A gente tem um restaurante, certo? E nesse restaurante nós temos as mesas, aonde cada garçom ele vai atender essas mesas. O garçom ele tem uma mesa específica para ele atender. E quando o cliente senta à mesa, o garçom ele pode apresentar o cardápio, onde, independente do número de clientes, certo? O garçom ele vai, o cliente vai estar escolhendo o que ele precisa, o que ele deseja consumir ali. Então ele vai ter um pedido, né? Vai fazer um pedido. E nesse pedido ele vai ter lá o prato principal, ele vai ter o acompanhamento, ele vai ter a bebida, ele vai ter a sobremesa. E ao final vai ser registrado, né, a data que foi realizado esse pedido. Esse pedido vai ter um número único para aquela mesa. E quando o cliente decidir pagar, vai receber uma data de saída. Se caso o mesmo cliente decidir fazer um outro pedido, ele vai estar gerando um número de pedido diferente. Então, eu vou esquecer o cliente, porque não é interessante eu ter o cliente aqui. Eu vou ter uma mesa, a mesa já vai existir no nosso sistema, certo? Eu vou criar aqui uma entidade, tá? Uma entidade que eu vou chamar de mesa, ou como nós estamos no modelo, já no modelo lógico, chama mesas, tá ok? É uma tabela. E eu vou estar selecionando alguns atributos para ela. A chave primária da mesa, né? Pode ser o próprio número da mesa. Eu vou chamar de mesa ID 2011. E um número para mesa. Não, eu vou deixar como chave primária e não vou colocar sequencial. Eu vou colocar o garçom ID. Aqui vai ser o ID do garçom. Como cada garçom vai estar atendendo a uma mesa específica, eu vou colocar aqui o ID do garçom na mesa, certo? Tá ok? E só isso. Então eu já estou relacionando a mesa ao garçom aqui. Eu vou criar uma tabela que chama garçom. Então ela vai chamar garçons. O garçom também vai ter um ID. Vou chamar aqui uma chave primária, vou chamar de gar ID, apenas para eu poder relacionar ele com as outras tabelas. Tá ok? E outros atributos, né? Nome. Vamos colocar só o nome, só para a gente poder descrever como que funciona o relacionamento. Tá ok? Aqui tem que ser um varchar. Vou colocar varchar 60. Certo? Como um garçom ele pode atender de uma ou nenhuma a várias mesas, esse relacionamento vai ser descrito dessa maneira aqui, ó. De 0 a muitos garçons. Opa. De 1 até 1 garçom pode atender de 0 a muitas mesas,
certo? O próximo passo agora, já que eu tenho esse relacionamento, é registrar o pedido. Como o pedido vai ser feito para a mesa e o pedido ele vai ter um número único, então eu vou criar uma chave primária aqui. Eu vou chamar de pad ID. Esse pad ID pode ser pad número, pode ser código, pode ser avestruz, pode ser qualquer nome, tá, pessoal? A gente está utilizando essa notação ID apenas para poder identificar ela como chave primária, tá ok? É um padrão, mas pode ser qualquer nome. Pessoal aí que é um pouquinho mais antigo, né, década de 90, década até o ano 2000 aí, costumava utilizar bastante código. Hoje, devido a uma internacionalização, a gente tá colocando o ID como chave primária para todo mundo aí. Então, ID vem de identification, tá ok? Campo int 11, tá? O nosso banco de dados ele vai ser sequencial. E eu vou colocar aqui, perdão, a chave estrangeira que relaciona a mesa ao pedido, tá ok? Tem que ser int 11 também, tá, galera? Se aqui for string, então aqui também vai ser string. Se aqui for boolean, aqui também tem que ser boolean. Tem que ser do mesmo tipo, tá descrito aqui, tá ok? Então, uma mesa, ela pode estar presente em vários pedidos. Então, de 0 de uma, né, de 1 até uma mesa pode estar relacionada. Opa, eu não coloquei chave estrangeira aqui. De 0 a muitos pedidos. Por quê? Porque a mesa pode existir, o garçom pode trabalhar na mesa, porém essa mesa pode ser que não tenha dado nenhum pedido. Então por isso que eu coloco de 0 a n, tá ok? Então mesa ID, tá bom? Para ficar bem fácil. Esse pedido, além dele ter um número e uma mesa, ele vai ter também uma data, que é a data. Eu vou colocar aqui pad data. Isso aqui eu vou colocar como timestamp, que vai registrar a data e a hora para mim, tá ok? Então, se eu quiser, por exemplo, saber todos os pedidos que foram feitos em um determinado dia, em um determinado horário daquele dia, então eu posso selecionar todos os pedidos do dia 30 que foram feitos, por exemplo, das 6 até as 9 da noite, tá ok? Então, definido aí a data, né, a nossa mesa também vai ter uma data de encerramento, que eu não vou colocar o horário, só vou colocar date, tá bom? Pede data encerramento. Tá certo? E agora vem a parte que gera um pouco de dúvida. Onde que vão os produtos onde que vão os itens que foram consumidos nesse pedido aqui? No modelo conceitual, nós colocaríamos o relacionamento, representado por um relacionamento, e um N para N. O que vai acontecer? Nós vamos ter uma outra tabela aqui, que nós vamos chamar, podemos chamar, né, de itens pedidos. Itens do pedido, né? Aqui eu vou chamar de pedidos.
não é modelo conceitual, pessoal. Depois o que eu vou fazer? Eu vou traduzir esse esquema aqui para o modelo conceitual para ficar mais fácil de entender. Então vamos lá, eu tenho os itens do pedido, tá bom? Então para cada número de pedido desse eu vou ter uma sequência de itens. Cada item, para poder relacionar essas tabelas, eu vou ter aqui uma tabela itens, né? Itens. Posso chamar de cardápios, né? Mais fácil. Pode ser qualquer coisa, tá, pessoal? Vou chamar ela de cardápios. Cada item aqui do meu cardápio vai ter uma chave estrangeira, então vou chamar de card ID. Vai ter uma chave primária, perdão. int 11. E o que vai acontecer? O ID desse cardápio vai estar relacionado ao ID do pedido aqui. Então, para cada número de pedido, por exemplo, o pedido 25, ele foi consumido 5 produtos. Então, o pedido 25 vai repetir para os 5 produtos. Então vamos lá, eu vou criar a chave primária dessa tabela, que vai ser composta pela chave primária de pedidos e de cardápio. Então vou ter aqui, como são os itens do pedido, vou chamar de card ID, certo? Cardápio, ou tanto faz, pode ser o pedido. Vamos colocar aqui, ó, pad ID int 11, tá bom? Ah, mas não é uma chave estrangeira? Sim, é uma chave estrangeira também, certo? Veja que ele modificou o símbolo aqui. E eu vou colocar aqui também o campo número. Esse vai ser o card ID, tá bom? O que eu acabei de criar aqui? Uma chave estrangeira, uma chave primária composta por duas chaves estrangeiras. Mas não seria mais viável gerar um ID para essa tabela? Não. Não. Isso viola as regras de banco de dados, viola as formas normais de um banco de dados. Mas existem frameworks, né? Frameworks relacionais que trabalham dessa forma. Então ele vai ter essa tabela, ele vai receber o campo ID do cardápio, o campo ID de pedido, e aqui vai ter um ID para essa tabela, tá? Isso é uma gambiarra, mas que para um framework funciona daquela maneira. É mais viável para o framework criar um ID. Mas em programação de grande porte, para sistemas robustos de grande porte, o ideal é respeitar as regras do banco de dados, as formas normais para construção de banco de dados, e que foram feitas para ajudar na performance, que não vem ao caso desses pequenos frameworks, tá bom? Então vamos lá, eu vou criar aqui um relacionamento. Opa. Aqui tem que ser de 1 e 0 a muitos, tá bom? Como que eu sei que é de 0 a muitos? Lembrando aí, se essa tabela tá mandando a chave primária dela para essa tabela fica com N, tá bom? É uma regra. A tabela que vai ficar com N é a que recebe a chave estrangeira da outra, tá, pessoal? Aqui é a mesma coisa, tá? Ela tá mandando o ID para cá, ela vai passar o N para cá. Só um detalhe que eu não percebi é que não, tá certo, desculpa. Então aí falta só os campos aqui da quantidade de cada item. Vou chamar de QTD inteiro.
Bom, vamos colocar decimal, porque eu não sei, vai que pode ser meio quilo de farinha, né? Então a gente deixa em decimal mesmo. Quantidade de item que foi escolhido e para qual finalidade, né? Porque ele pode ter sido uma bebida, ele pode ser um prato, pode ter sido por... Vou colocar aqui finalidade. Bom, com relação a isso, eu posso colocar int e fazer um check ou colocar uma string, um varchar. Eu vou fazer um varchar, que é mais fácil para a gente poder assimilar os campos, do que ficar fazendo continha. Ah, é um é para isso, 2 é para isso, enfim, não é muito interessante. Vamos colocar os outros campos aqui do cardápio. Então, vamos lá. Mouse. Cardápio. Ele tem uma descrição, né? A descrição tem que ser um varchar. O valor unitário. Tem que ser um decimal 10,2, tá, pessoal? Como que a gente entende isso? Então ele vai ter 10 posições, só que 2 posições dessas são para casas decimais. Então são, na verdade aqui é 8 números antes da vírgula e 2 números depois da vírgula, tá? Aqui deixa eu mexer no campo aqui, ó, card de descrição, para ficar fácil. Ah, por que esse tanto de card? Isso daqui é uma referência para a tabela, para facilitar na hora de fazer consulta, porque quando você tem uma join muito grande, fica difícil você diferenciar os campos. Então isso daqui ajuda um pouco. Bom, tá aí. A gente acabou de modelar aqui o nosso sistema. Deixa eu colocar o valor aqui, porque caso eu queira decida atualizar esse valor aqui, pessoal, eu não vou mudar esse valor daqui. Então aqui tem que ter um valor, porque esse valor eu vou fazer um somatório para saber o valor do pedido. Então, se futuramente eu decidir modificar aqui esse valor aqui, ele não vai interferir aqui, fica com o valor antigo, tá bom? Então vai ser decimal 10/2 mesmo. E agora a gente vai transformar isso daqui num modelo conceitual, tá? Então vamos lá, vamos botar a mão na massa. Então eu vou ter uma entidade que eu vou chamar de garçom, tá? Vou ter uma entidade que eu vou chamar de mesa. Vou ter a entidade cardápio, tá? Modelo conceitual, eu descrevo uma entidade no singular, começando com letra maiúscula. Para o modelo lógico, eu descrevo no plural com letras minúsculas. Tá ok, pessoal? Isso é uma regra. Boas práticas. Pode ser qualquer nome. Novamente, pode colocar qualquer nome. Porém, isso é um padrão internacional estabelecido para facilitar a vida do desenvolvedor. Tá? Então vamos lá. Eu tenho a tabela garçom, eu tenho a tabela cardápio. O garçom, ele vai atender a um determinado número de mesas. Então eu vou ter aqui um relacionamento, tá? Onde o garçom atende, tá? De 1, tá? De 1 até um garçom pode atender de 0 a muitas mesas, tá bom? E uma mesa, faltou um pedido aqui, tá? Lembrando, pessoal, que nós estamos trabalhando com entidades físicas, certo? Que ocupam espaço no mundo real, mesa, cardápio, garçom, e uma entidade abstrata, que é o pedido, tá? Uma entidade abstrata, é o pedido, não existe no mundo real.
Eu não posso tocar no pedido, mas ele existe. Então passa a ser uma entidade. Então vamos lá. Um pedido, uma mesa, pode gerar de 0 a muitos pedidos. Então faz pedido. Então vamos. Uma mesa pode fazer de 0 a muitos pedidos. De uma até uma mesa pode fazer de 0 a muitos pedidos. Um pedido pode conter muitos itens de um cardápio. E um item de um cardápio pode estar em muitos pedidos. Então, o que eu faço aqui? Eu crio uma outra entidade aqui que chama item pedido? Não. Eu vou pegar aqui a minha relação, tá bom? Vou colocar o contém e eu vou descrever um N para N. Então vamos lá. Um pedido contém muitos itens de um cardápio. Um item de um cardápio pode estar contido em vários pedidos. Então, eu tenho de 1 até N pedidos, tá bom? Com 1 até N itens de um cardápio. Por que que não tem o 0? Bom, eu tenho que ter um pedido. Eu tenho que ter um pedido. O pedido tem que existir, certo? O pedido é obrigatório. E também é obrigatório nesse pedido eu ter pelo menos um. Item de um cardápio. Se eu colocar 0, eu vou estar deixando entender que eu vou ter um pedido sem nenhum item de cardápio. Não faz sentido eu fazer um pedido sem itens, tá, pessoal? Não tem porquê. Então eu coloco 1 aqui para colocar a obrigatoriedade dessa tabela aqui possuir pelo menos um item de cardápio. Tá ok? E um item de cardápio não necessariamente precisa de estar no pedido, certo? Perdão, precisa, né? Senão ele não vai fazer relação. E o que eu faço com essa relação aqui? Eu vou colocar o atributo para ela. Ah, mas não tem que colocar a chave primária disso aqui? Não. No modelo conceitual não existe essa necessidade, porque eu estou descrevendo a entidade e a relação dela. No modelo lógico, não. No modelo lógico, eu já estou descrevendo as minhas tabelas. Se eu estivesse transformando esse modelo conceitual aqui para um banco de dados orientado a objetos, o meu modelo lógico estaria descrevendo para mim um diagrama de classe. Tá certo? Então, aqui eu vou ter a quantidade, ETD, ele não é chave primária, tá? É um campo comum. Eu vou ter um valor e eu vou ter uma finalidade. Que é para saber se é prato principal, se não é, não é. Bom, galera, vou salvar aqui. Nós vamos lá no Excel simular esse negócio para testar, se fazer o teste de mesa para ver se está funcionando mesmo. Então vamos lá. Vou salvar aqui. Né? E aqui é o modelo lógico. Eu vou abrir o Excel para me simular isso, tá bom? Como se fosse a tabela, para depois a gente não vamos descrever isso na prática mesmo. Isso é só para a gente testar. Então eu tenho aqui a tabela de pedidos. Ó, um ID
só pra gente simular. A gente pode ter isso daqui no papel mesmo. Mesas, né? Aí vem. Item do pedido, cardápios. Vou botar aqui, pede data. Tá. Então vamos lá. Então eu vou ter um pedido que eu vou chamar de 25 para mesa 2, tá? Vou colocar as mesas aqui, ó. Mesa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 mesas. Vou ter o garçom 1, Francisco, e o garçom 2, Ginaldo. Tá bom? Garçom 1 patrulha isso, garçom 2 isso. 4 mesas para cada um. Então vamos lá. Então eu tenho um pedido aqui para mesa 2, dia 30 de 2016, às 22h07. Tá bom? Vai ficar desse jeito lá no banco de dados. Então aqui eu tenho no meu cardápio tipo, eu vou ter aqui o meu cardápio. Eu vou ter 23, 24, 29, 30. Coca-Cola. Eu vou ter macarrão, eu vou ter bife com cebola, vai ter suco de cenoura, 41 ovo frito, enfim, vamos fazer de conta que é isso. Então isso aqui é uma bebida, macarrão é um prato, suco de cenoura é bebida, ovo frito prato, vamos colocar aqui 42 sorvete, sobremesa, tá bom? Vai ficar descrito assim. Então é pro pedido 25, o sujeito pediu 3 pratos de macarrão. Então aqui vem o ID do cardápio, certo? 3 pratos de macarrão. Finalidade, prato de entrada. Tá bom? Prato de entrada. Depois ele foi lá e pediu uma bebida, que é 23. Pediu 3 bebidas, né? Uma bebida. E ele não pediu o prato principal, que é o coisa. Ele pulou direto pro sorvete. Duas pessoas dessa mesa quiseram comer um sorvete. Tá ok? E aí, uma outra pessoa foi lá e fez o pedido 25-26 para mesa 1. Certo? Para a mesma data e mesma hora, né? Dia 30/9. Tá bom? Dia 30/9. Quem atende a mesa 1 é o garçom 1, que é o Francisco. Quem atende a mesa 2 é o Ginaldo. Certo? Então aí eu vou descrever aqui
25, 26, né? Esse camarada foi lá, pediu uma Coca-Cola. Ele foi lá, pediu um bife com cebola. Um bife com cebola, 29, né? E depois ele pediu um macarrão. Macarrão. Tá? E pediu a sobremesa, 25, 26. Que é o 42, um sorvete. Tá bom? Então vai ficar descrito dessa forma no nosso banco de dados. E quando nós começarmos a implementar um modelo físico, nós vamos fazer consultas. É interessante fazer isso para você que está aprendendo o banco de dados, você ter uma noção. Isso é um teste de mesa, tá? Eu espero que essa videoaula tenha esclarecido as dúvidas de todos. Uma boa noite aí, bom dia para você que está acordando, boa tarde para você que está assistindo de noite. Até a próxima, pessoal.